Fala galera, beleza? Gotti aqui com vocês. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ter uma revisão bem completa sobre reações orgânicas. Cara, você sabe, reação orgânica é um tema bem vasto, então você, em primeiro passo, sempre é reconhecer qual tipo de reação orgânica ele está falando na questão. Sem enrolar muito, vamos para a nossa primeira questão. Um composto aromático carbonilado A, de fórmula molecular C8H8O, é reduzido com H2 e PT, platina, formando um álcool secundário B. Considerando essa afirmativa, determine a fórmula estrutural plana do composto orgânico formado na desidratação intermolecular do composto B. Cara, antes de tudo, a gente precisa descobrir quem é o composto A. Você pode ver que o composto A é um composto carbonilado, como ele diz, ou seja, tem uma carbonila, né, C-O, e tem como fórmula C8H8. Tá vendo essa proporção aqui? CNHN? Essa aqui é uma proporção que existe em compostos aromáticos. Então eu vou pensar em um composto carbonilado que possua um anel aromático, ok? Para isso, a gente vai desenhar primeiro o anel aromático. Aqui a gente tem o C6H6 e a gente precisa de outros dois carbonos. Vou desenhar aqui outros dois carbonos, tranquilo? E aí a gente tem um composto carbonilado. Algumas opções são a gente ter um aldeído, um dupla O na ponta, ou a gente ter uma cetona, ok? A gente ter uma cetona. Ambos possuem a fórmula que ele diz, C8H8O. C8H8O. O problema aqui é o seguinte, ele diz ainda lá na afirmativa da questão que ele sofre redução, hidrogenação e produz um álcool secundário. Cara, para formar um álcool secundário, eu não posso ter um aldeído. O aldeído formaria um álcool primário. Então, para ser um álcool secundário, o meu composto A é uma cetona. Então, a gente vai escrever aqui a reação, né? Ele vai reagir com hidrogênio, na presença de platina como catalisador, e a gente vai ter a formação de um álcool secundário. A gente vai ter a formação desse álcool aqui. Ok? Esse é o nosso composto B. Então, eu vou botar aqui composto B. A fórmula estrutural plana do composto orgânico formado na desidratação intramolecular do composto B. A gente já tem nosso composto B, então a gente vai fazer a desidratação dele. A desidratação dele ficaria assim. Eu tenho aqui um álcool. Como a gente está falando de uma desidratação intramolecular, a gente tem a presença de ácido sulfúrico, né, um agente desidratante, a 170 graus Celsius. E a gente vai ter a retirada da hidroxila e de um hidrogênio aqui e a formação de uma ligação dupla, ok? Então a gente vai retirar a hidroxila e um hidrogênio do carbono, ok? E aí a gente vai ter a formação da ligação dupla e água como subproduto. Tranquilo? Então a gente escreveu aqui já a fórmula estrutural plana do composto de desidratação intramolecular do composto B. E aí vamos para a letra B. Na letra B, ele pede a nomenclatura oficial e o PAC do produto orgânico formado na reação de A com aqui o cloreto de metilmagnésio, né? Um reagente Grignard. Bom, então basicamente a gente vai ter o seguinte, o composto A, então é um composto carbonilado, né? Nosso fenilcetona, e aí a gente vai reagir ele com o composto de Grignard. Deixa eu melhorar isso aqui. Não, vamos continuar aqui. ClCH3. Isso aqui vai formar, a gente vai quebrar a ligação pi da dupla, certo? Os elétrons vão para o oxigênio fica negativo, o carbono fica positivo. Quebro aqui, o MgCl fica positivo, o carbono negativo. Então é só juntar positivo de um com o negativo do outro, né? Aqui, ó, positivo com negativo com negativo. Aí a gente vai ter a formação desse primeiro composto aqui, né, desse primeiro produto, ó, MgCl e uma ramificação. Esse cara vai reagir com a água, vai sofrer uma hidratação e vai ter a formação
do nosso produto final, que é esse reagente aqui, OH, e aqui vai ter um CH3, mais o produto dessa reação, que é MgClOH. Tranquilo? Então aqui a gente tem o nosso produto da reação B, né, da letra B, e ele quer a nomenclatura oficial desse composto aqui. Como que ficaria a nomenclatura oficial desse composto? Ficaria 1, 2, 3. Então a cadeia principal são 3 carbonos. E no carbono 2 a gente tem a ramificação como fenil. Então é 2 fenil, né? A gente pode ver aqui, ó, a cadeia principal tem 3 carbonos. 1, 2, 3. No carbono 2 tem uma ramificação com fenil. Então 2 fenil, propan, 2 ol. Esse é o nosso composto que está pedindo na letra B. Ok? Tranquilo? Vamos continuar. Número 2. Os feromônios são substâncias secretadas por animais para atrair outro animal da mesma espécie, marcar trilhas, advertir de perigo, etc. Nas abelhas, o feromônio de defesa da colmeia é a 2-heptanona. Heptan-2-ona, né? Essa aqui é uma questão antiga, usa a nomenclatura antiga. Essa substância pode ser sintetizada pela sequência reacional abaixo. Ele usa o 2-bromo-heptano, vai fazer uma hidrólise básica, vai formar um composto X, que é oxidado, formando a 2-heptanona, ou heptan-2-ona. Escreva as fórmulas estruturais planas e as nomenclaturas do composto de acordo com a IUPAC para a substância X. Então, na letra A, ele quer que a gente identifique quem é o composto X. Bom, o composto X, ele vai reagir o heptano, o 2-bromo-heptano, então aqui 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no carbono 2 a gente tem um bromo. A gente vai reagir ele com água na presença de hidróxido de sódio, ok? Na presença de uma base. E aí a gente vai ter uma reação de substituição. A gente vai romper essa ligação, o bromo menos, o carbono mais. Você sabe que a água, quando ela sofre uma cisão heterolítica, a gente tem a formação de H+, e OH-, né? Então aqui rompe H+, OH-. O resto você sabe como funciona. Positivo de um com o negativo do outro. Positivo de um com o negativo do outro. Nossos produtos serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui o OH mais HBr. Então, o nosso composto X, a nomenclatura dele é heptan, porque tem 7 carbonos, 2 ol. Tranquilo? É um álcool. Vamos para a letra B. O isômero plano de posição da heptan-2-ona. Bom, a heptan-2-ona é essa aqui, né? Heptanona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente tem dupla O. Ele quer o isômero de posição. E aí você tem que tomar cuidado com o seguinte. Se eu tivesse esse isômero de posição aqui, ó, e fizesse aqui um dupla O aqui na ponta, ó. A diferença é que esse primeiro aqui é uma cetona. Esse aqui é um aldeído. Então não pode ser nenhum composto carbonilado que tenha um dupla O na ponta, para que não seja um aldeído. Então, quando eu for escrever a outra nomenclatura, ou melhor, o outro isômero, eu teria que desenhar ele no meio da minha cadeia, né? E aí pode ser na posição 3 ou na posição 4. O que eu vou desenhar na posição 3, né? Como que seria a nomenclatura desse composto? Seria heptan 3-ona. Ok? Tranquilo? Foi o número 2? Acho que foi mais tranquilo que a questão anterior, né? Mas vamos continuar, cara. Reações orgânicas, você tem que conhecer as reações para que você possa desenvolver bem as questões. Tranquilo? Questão 3. A combustão de 1 mol de alceno produz 89,6 litros de CO2 na CNTP, além de água. Sabendo que o alceno apresenta isomeria cis-trans, escreva a equação que apresenta a oxidação enérgica. Bom, vamos começar aqui
com a letra A, né? Vamos começar aqui com a letra A para que a gente possa entender de boa. A gente tem um alceno. Todo alceno tem fórmula molecular CnH2n, tranquilo? E ele produz 89,6 litros na CNTP, além de água. Bom, a gente vai ter aqui um composto CX, ou melhor, vamos usar CnH2n mesmo, esse que a gente usou. Para ser uma combustão, precisa de oxigênio, só que vai formar CO2 mais água. Uma coisa interessante é que o número de CO2 formados vai ser igual ao número de carbonos presentes na estrutura do meu alceno. E o número de águas formadas também vai ser igual ao número de hidrogênios presentes na estrutura do meu alceno. Então você pode simplesmente tentar calcular o número de mols presentes de CO2 presente nessa reação, né? Ele diz sobre 89,6 litros, tranquilo? E o que você vai fazer? Você vai tentar calcular a estequiometria disso. Você sabe que na CNTP, 1 mol de qualquer gás possui 22,4 litros, ok? O que você vai fazer aqui é calcular o número de mols presentes em 89,6 litros de CO2 que ele disse na questão, X. Se você fizer essa conta, você vai ver que X tem o valor de 4. Então eu tenho 4 mol de CO2, né? Se X é igual a 4, eu posso dizer que N é igual a 4. Então eu posso dizer que a minha fórmula do alceno é C4H8. Tranquilo? E ele diz que esse cara pode possuir isomeria cis-trans. Cara, para ser C4H8 e poder possuir isomeria cis-trans, a minha dupla só pode estar no carbono do meio, no carbono 2. Tranquilo? No caso aqui eu desenhei um composto trans para você. Ele quer que você represente a equação que apresentou a oxidação enérgica dele. Então aqui eu vou terminar A, né? A ele quer a equação enérgica desse cara. Ou melhor, a oxidação enérgica desse cara acontece no meio sulfamangânico, né? Ou seja, no meio ácido, com permanganato de potássio. E aí a gente vai ter a formação do meu ácido acético, né? A gente vai quebrar, como uma oxidação enérgica, a gente quebra completamente a ligação dupla, a sigma e a pi, e a gente vai oxidar esse composto até o fim, no caso formando um ácido carboxílico. Como a gente forma duas estruturas iguais, de 2 carbonos, então a gente tem 2 mols do nosso ácido carboxílico, ok? Essa aqui é a minha oxidação enérgica do meu alceno. Então vamos para a letra B. Sua estrutura trans. A estrutura trans que ele quer é a estrutura que eu vou representar a seguir. Hidrogênio para baixo, para cima, CH3 para baixo, CH3 para cima, hidrogênio para baixo. Essa aqui é a minha estrutura trans. Ok? E letra C, a equação que apresenta a reação com ácido clorídrico. Bom, eu tenho aqui o but2N, ele vai reagir com um ácido clorídrico, HCl. Tranquilo? Vai ser uma reação de adição, né? Uma hidroalogenação. Aí você sabe como funciona. Eu vou quebrar essa aqui, vou quebrar esse cara, hidrogênio adicionado em um, cloro no outro. Então a gente vai ter a formação desse produto aqui. Cloro e o hidrogênio entra no outro lado. Tranquilo? Resolvemos a questão 3. Eu acho que a parte mais difícil é entender como que eu posso achar a fórmula molecular do meu alceno. Tranquilo? Depois a reação de ozonólise, o isômero trans e a reação de adição de hidroalogenação. Vamos lá para a questão 4, acho que é a última que eu escolhi para fazer com vocês. O ácido adípico, um composto orgânico dicarboxilado, é uma das matérias-primas para a fabricação de nylon 66, polímero sintético. Esse ácido pode ser obtido por meio da seguinte sequência reacional. Ele está mostrando a sequência reacional para a gente. Ele pede na A fórmula estrutural de X e Y. Então aqui na A gente vai descobrir quem é X e quem é Y. Bom, aqui na primeira reação a gente está vendo que a gente está fazendo uma desidratação. Por que uma desidratação? Primeiro, porque eu tenho aquecimento. E segundo, porque eu tenho ácido sulfúrico, um agente desidratante. Então o que eu vou fazer aqui é primeiro formar uma estrutura com ligação dupla, tá? Como que vai acontecer essa ligação dupla? Eu vou retirar
a hidroxila que está aqui desse álcool e o hidrogênio que está no carbono vizinho, ok? Se fosse uma estrutura que houvesse carbonos com um grau de hidrogenação diferente, eu escolher sempre o carbono menos hidrogenado para retirar, né? O efeito Zaitsev. Bom, então o que eu vou fazer aqui, vou pegar o meu composto orgânico e vou fazer uma desidratação dele, né? Vou formar uma ligação dupla. Mais água. Ok? Isso acontece, como que eu reconheço isso? Pelo ácido sulfúrico aquecimento. Esse aqui é o meu composto X. Tranquilo? E aí a gente vai continuar fazendo a reação para descobrir quem é Y. Y é quando o X sofre uma ozonólise. Então aqui eu tenho o meu composto orgânico, ele vai sofrer uma ozonólise. Bom, a ozonólise quebra a ligação dupla inteira, a sigma e a pi. E vai fazer com que o meu carbono se oxide o máximo possível. Esse carbono aqui é um carbono que está ligado a outros dois carbonos, né? O da dupla e o outro anterior. Isso significa que ele vai formar um composto carbonilado, vai formar um aldeído. Tranquilo? Então a gente vai ter a abertura desse ciclo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai formar um aldeído. Ou melhor, um dial, né? São 2 aldeídos, um em cada ponta. Esse aqui, que eu acabei de desenhar, é o meu composto Y. Ah, só perguntar, pô, Gotti, mas como que eu sei que não forma direto um ácido? Porque esse cara, que é um aldeído, ainda continua sofrendo oxidação. Aí sim, formando um ácido, que é o ácido que eu quero, o ácido adípico, ok? Na B, ele pede para a gente calcular a composição centesimal, tranquilo? Do composto X. O composto X tem fórmula molecular C6H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Como que eu posso também pensar nisso? Isso aqui é um ciclo alceno, né? Todo o ciclo alceno, ou cicleno, tem fórmula molecular CnH2n menos 2. Tá? Então, são 6 carbonos, 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. Então, aqui está a fórmula molecular do meu composto, certo? Esse cara tem massa molecular 12 vezes 6 dá 72, mais 10, 82 gramas por mol. Tranquilo? De 82 gramas por mol, que é o que ele tem, que é 100% da massa, eu sei que 72 são de carbono. Então eu posso tentar calcular aqui qual a porcentagem de carbono. Dá 87,8%. Isso aqui é a forma do carbono, né? Então, eu vou tentar escrever isso aqui de azul para ficar bem claro. A porcentagem de carbono é 87,8%. E o de hidrogênio é a diferença disso para que a gente consiga chegar a 100%, que é 12,2%. 12,2%. Então, a gente já resolveu a B. Vamos para a letra C. A função que pertence à substância Y. A gente já achou aqui a estrutura de Y, né? Vou copiar ela aqui de novo, para que a gente consiga responder ela bem bonitinho. Esse cara aqui tem a função dial como representando ele, né? Função dial são 2 aldeídos. Ok, galera? Bom, espero que tenha te ajudado essas questões. Reação orgânica é um tema extenso, então você pode se confundir. Forma de tentar diminuir essa confusão? Fazendo exercício, não tem jeito, ok? Galera, qualquer coisa me procura. Um beijão, tchau, tchau, até a próxima.